dia 11 de janeiro de 2003, entrou em vigor o novo Código Civil Brasileiro. Esta é mais uma das muitas armas que Satanás tem usado contra o povo de Deus. O povo evangélico está correndo um sério risco, caso venha permitir que o diabo use as leis do nosso país contra nós mesmos. Você estará ouvindo a seguir o pastor e juiz de direito Dr. Edno Fonseca, que como um instrumento de Deus usado pelo Espírito Santo, faz aqui revelações surpreendentes sobre o que Satanás está armando contra a Igreja de Cristo. Oscaras.com. A paz do Senhor, meus irmãos. Tenho o privilégio de Deus ter me guiado por alguns caminhos que eu mesmo não entendia. O caminho da magistratura e aprender o mundo das leis. O que se passa no Brasil é algo arquitetado pelo diabo para parar a igreja. Quando vocês veem as grandes revistas do Brasil fazendo reportagens gigantescas sobre o crescimento dos evangélicos, às vezes nós ficamos vaidosos e nosso ego cresce dizendo que estamos sendo reconhecidos. Mas não é não. Eles estão mandando recado para o povo deles. É a forma de se identificar. O mundo tem forma de se identificar por palavras e por sinais. Eles estão levantando o povo deles dizendo: eles estão crescendo demais, eles estão crescendo demais. A revista Veja fez: o maior país católico do mundo está se tornando evangélico. Páginas inteiras. O que é isto? Eles estão levantando o povo deles para acordar. Por quê? O mundo é dirigido por leis. O Brasil é dirigido por leis. Quem faz leis não é delegado nem juiz. Delegado e juiz cumpre a lei. Quem faz lei são os parlamentares, os deputados e os senadores, são os que fazem leis. E o nosso país é um país democrático, que segue o princípio universal da lei, que diz que toda lei emana do povo, para o povo e por ela será exercido. Então é o povo que faz as leis, porque é o povo que delega poderes. E o que acontece? Há um grupo, uma organização mundial que controla o mundo todo. E eles querem continuar controlando o Brasil, fazer com que nós vendamos tudo que nós temos a preço de banana, e o país vai vendendo suas riquezas e o povo vai ficando pobre. Isso é um grupo internacional que corrompe os homens. Mas eles sabem. Quando eu estiver falando, você não precisa aplaudir nada, só ouça. Eles sabem que o povo evangélico é mais difícil de corromper. Nós temos uma filosofia cristã, uma doutrina de Jesus, que não nos moldamos a esses princípios. Então, um país que está crescendo como o nosso, nós vamos chegar ao poder dentro de 15 anos. Nós vamos dominar esta nação. E isso eles não querem. Eles querem que aqueles que são fáceis de ser corrompidos continuem no poder, para que eles corrompam. Isso é um sistema mundial, tem sido aplicado em todos os países do mundo. Para que isso não aconteça, eles elaboraram 5 leis, 4 delas copiadas da China. Quando Mao Tse-tung alcançou o poder, ele fez 4 leis na China para arrasar com a igreja. Então eles elaboraram 5 leis e misturaram de tal forma que as pessoas não observem que essas leis são justamente contra nós, para nos paralisar. E deram nomes completamente diferentes para que nós não percebêssemos essas leis. A primeira lei foi: qual é o princípio de crescimento da igreja? O primeiro crescimento da igreja: nós precisamos de falar. Paulo disse: a fé vem pelo ouvir, como ouvirão se não há quem pregue? Conhecendo esse princípio, eles disseram: então a primeira coisa para parar esse povo é que eles não falem. Se eu não tiver esse som aqui, se eu tiver que falar para vocês assim, vocês não vão me ouvir. Então, qual o mais fácil para que ninguém ouça o pregador? É tirar o som dele. Então eles fizeram uma lei que não nos chamou a atenção, chamada Lei do Meio Ambiente. Essa lei é para cuidar das matas, das florestas, dos rios, das lagoas. E lá no meiozinho desta lei, eles embutiram uma coisa dizendo assim: não usou nome igreja, não usou religião. Ele diz assim:
Toda instituição no território nacional não poderá usar, se trabalhar com som, não poderá usar o som acima de 65 decibéis. Sabe o que é 65 decibéis? Quando eu falo assim, eu já estou a 80 decibéis. Eu falando nesse tom já é 80, 65 seria mais ou menos por aqui assim, é 65 decibéis. Então hoje existe uma lei nacional, só no Rio de Janeiro existe 430 templos fechados. A semana passada eu preguei num que estava completamente lacrado com isopor do lado direito. Havia recebido uma multa de cerca de 6 mil reais. E a lei ainda diz que o juiz da cidade pode ainda promover multas maiores e levar à cadeia o seu líder, se não cumprir. Primeiro recebe uma multa, segunda multa, terceira, a multa triplicada e se lacra a organização. E essa lei passou porque ela é uma lei mais ou menos dessa grossura, estava embutida lá no meio. Os que estavam lá assinaram igual a gente assina um contrato de seguro, não tem tempo de ler aquilo tudo, não tem paciência, assina embaixo. E esta lei passou. E hoje no território nacional, quando eles querem parar uma igreja, eles vão lá e usam essa lei. Enquanto não incomoda, eles não usam. Mas quando começa a incomodar, eles começam a usar. Bem, a segunda lei proibiu o som. A segunda lei proibia a construção de templos. Eles fizeram uma outra lei que não leva o nome de igreja, chamado Estatuto da Cidade. O que é o Estatuto da Cidade? O Estatuto da Cidade é uma lei que cuida da formação das novas cidades, dos bairros, das praças. Quantas escolas tem que ter num bairro, quantas pessoas tem que morar em X bairro. Então esta lei que cuida apenas das organizações da cidade, eles embutiram lá no meio, agora eles já vêm direto. Na primeira é uma lei indireta, na segunda já é uma lei direta sim. Nenhum templo religioso poderá ser construído no território nacional sem que antes haja a votação dos vizinhos, um plebiscito em volta do terreno que for adquirido por aquela organização. Se um vizinho votar contrário, a prefeitura não pode dar o alvará de funcionamento. Essa lei já passou no Congresso, então já é lei isto. Em muitas cidades, como no Rio de Janeiro, na Zona Sul, na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, já não podem mais ser construídos templos. Isto é para parar com a igreja. É cópia da lei da China. Cópia exata da lei da China. Terceira lei que foi feita. Então, essa aí é o Estatuto da Cidade, proibindo a construção de templos. Mas muitas igrejas que perceberam que em determinadas áreas essa lei já estava sendo colocada, começaram a comprar cinemas, clubes, ginásios, começaram a comprar cinemas, aquilo que já estava estabelecido, que já tinha alvará de funcionamento. Esta é a lei que eles chamam do tiro de misericórdia. É tirar o dinheiro. Tira o som, proíbe construir e depois tira o dinheiro para que não compre novas construções. Aí ele já vem com o nome exato. Tributação dos templos religiosos. O que é a tributação dos templos religiosos? É a total proibição de tirar qualquer tipo de oferta na organização. Não se pode recolher dízimo, nem cobrar oferta, nem tirar oferta. Como se faz então? Toda a igreja tem que ter uma conta no banco para receber donativos. Se os fiéis quiserem contribuir, terão que ir no banco e depositar na conta da sua organização a sua contribuição. Se o pastor, o líder religioso, receber qualquer tipo de donativo na sua mão ou na secretaria da igreja, ele vai responder condenado por 3 crimes: contravenção, usurpação do dinheiro do povo e sonegação de impostos. E isso dá no mínimo 6 anos de cadeia. Então ninguém poderá receber contribuição. Quer dizer, se hoje é difícil tirar dinheiro, quanto mais se você tiver que ir no banco para depositar. Como se não bastasse, de tudo que for depositado no banco, o governo tributa em 35%. Quer dizer, ele cobra um imposto de 35% de todas as ofertas que forem levadas ao banco. Isto é para quebrar a igreja, não é verdade? Bem, essas são as 3 leis cabeça. Agora, essas leis são da China. A 5ª lei, que eu vou falar daqui a pouquinho, também veio da China. Mas tem uma 4ª lei que não tem na China, que foi adaptada ao Brasil.
por influência de forças internacionais. É chamada a lei do casamento de pessoas do mesmo sexo. A lei do casamento de pessoas de homem com homem, mulher com mulher. Aí você diz assim, mas o que a gente tem a ver com isso? A gente está cansado de dizer que não tem nada a ver com isso. Mas eu vou mostrar para vocês que nós temos muito a ver com isso. Esta é a lei que vai acabar com a igreja, se deixarmos passar. Por quê? Porque só existe uma coisa que acaba com a igreja. Perseguição não acaba com a igreja. Divisão não acaba com a igreja. Mas pecado dentro da igreja acaba com a igreja. É a única coisa que Deus não suporta, é o pecado do nosso meio. O que eles querem fazer com que o pecado entre dentro da igreja por força de lei. Porque a lei é para ser cumprida. Dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei, é para ser cumprida. A lei não se discute, cumpre-se. Essa é a verdade. Qual é o princípio da questão do homossexualismo? Perguntaram para ele, como é que você se tornou homossexual? Ele disse, eu sou um filho adotivo, meu tio era homossexual, me adotou. E eu via pela fresta da porta, via ele mantendo relação sexual com seu parceiro. E quando eu tive 12 anos, então eu desejei ser homossexual. O que aconteceu com ele? O fenômeno científico. O cérebro dele foi condicionado a um cérebro de homossexual. Foi trabalhado quando vendo. Mas você está dizendo assim, o que tem a ver isso conosco? Sim, tem. Porque a Constituição brasileira diz assim, ninguém pode ser discriminado no território nacional por sua cor da pele, por sua raça ou por sua religião. Por isso você observa que ninguém mais te discrimina porque você é crente. Ninguém te chama mais de Bíblia, ninguém te chama mais de aleluia, peixe no prato, farinha na cuia, você não ouve isso. Os jovens que estudam têm observado que nas escolas, nas faculdades, os professores não criticam mais os crentes. Os professores das universidades não zombam mais de nós. Por quê? Porque é crime. Então, se eles conseguirem provar que eles são uma nova raça, eles entram na Constituição e aí eles entram na igreja, chega aqui de sua catedral, é linda, pastor. Eu quero me tornar membro daqui. Aí o senhor vai dizer, ok, aceita Jesus como seu salvador e está tudo bem. Ele disse, eu já aceitei, ele é meu salvador. Aí o senhor vai dizer para ele assim, mas aí a sua prática de homossexual, como é que é? Aí ele vai dizer para o senhor está querendo me discriminar? Isso é minha raça. Por que o senhor não discrimina os negros da sua igreja? Por que o senhor não discrimina os japoneses e nem os brancos? Só a mim? A Constituição me garante direito, o senhor não pode me discriminar. Eu quero ser batizado e eu quero cantar no coral. E aí o senhor diz, eu não faço isso. Ele vai ali na delegacia mais próxima e ele prova com a testemunha que o senhor fez isso, o senhor vai para a cadeia. E é crime inafiançável, não tem direito de pagar fiança. Vai ficar lá esperando até que o juiz dê a sentença da punição que o senhor vai ter que receber. Não estou falando de uma fantasia. Eu estou falando de uma realidade. De uma realidade. Eles estão fazendo isso no Brasil todo. Já aprovaram, Londrina se constituiu a 101ª cidade do país, onde eles conseguiram aprovar nas câmaras de vereadores que o clube ou a casa comercial que discriminar o homossexual perde o alvará de funcionamento. Eles já tinham aprovado 101 cidades. Ninguém de nós sabia disso. Eles estão fazendo escondidinho por baixo. 101 cidades já foi aprovado isso. Ora, clube, casa comercial, igreja evangélica tem o mesmo tipo de alvará de funcionamento. Esses dois já caíram. Quem falta cair? A igreja. No Brasil existem 3 organizações que seguram a moral da família: Igreja Católica, Igreja Evangélica e Forças Armadas. A Igreja Católica, se eu tivesse tempo eu diria o que eles têm feito contra a Igreja Católica. Arrebentaram e destruíram a Igreja Católica. Vocês viram todo tipo de propaganda saindo sobre pedofilia. Esse caso das pedofilias na Igreja Católica é mais sério do que vocês pensam. Sobrava as Forças Armadas. Nos Estados Unidos as Forças Armadas caiu. Fizeram leis que o homossexual pode pertencer às Forças Armadas. E aqui no Brasil, crime de pedofilia, crime de sujeito à expulsão, a pederastia nas Forças Armadas. Isso não é mais crime nas Forças Armadas. Um homossexual pode ser homossexual nas Forças Armadas, pode ser pego em flagrante praticando o ato, não pode ser expulso e pode chegar até os mais altos escalões da Força Armada. Caiu a Igreja Católica, caiu as Forças Armadas, quem é que falta? A Igreja Evangélica. Nós somos a bola da vez. Nós temos que acordar, irmãos. Nós temos que acordar. Ou nós elegemos o maior número de parlamentar possível nas câmaras estaduais e federais, ou nós vamos sofrer. Todas essas leis podem ser mudadas, nenhuma delas são eternas, nem a Constituição é eterna. Mas desde que
os deputados e senadores possam mudá-las. Então nós podemos mudar essas leis, desde que a gente eleja o maior número de deputados estaduais e federais. Por que estadual? A lei não chega em Brasília sem antes passar pelo Estado. Porque o princípio internacional da lei, que diz que toda lei emana do povo, ela vem de baixo para cima, não de cima para baixo. Ela começa nos estados. E um deputado estadual, ele protesta na sua cidade. Ele usa os microfones da Assembleia Legislativa para protestar. Ele apresenta propostas para que ela não funcione até que chegue em Brasília. Nós podemos mudar. Sabe o que eles estão arquitetando? Trema no seu banco agora. Vocês sabem por que a Universal elege deputados em todos os partidos? Estão trabalhando o máximo que pode para eleger o maior número que pode, porque eles têm conhecimento de uma lei que nós não tínhamos conhecimento. Está sendo elaborado desde a eleição passada, chamado alinhamento dos partidos políticos. Essa lei parece que não tem nada conosco. Parece que não tem nada conosco. Mas esta é a que mais tem conosco, porque é essa que foi adotada na China, lá como partido único. Na Holanda já tem essa lei. O pastor está dizendo que na Holanda já tem essa lei. Sabe o que diz o alinhamento dos partidos? Os partidos políticos pequenos serão extintos se não alcançarem um coeficiente, me parece que é de 5%. Homens popular, candidato a presidente da República, sempre sair correndo, largar a presidência do partido e correr para ser um deputado federal. E aqueles prefeitos que não querem sair, governadores, estão lançando as suas esposas. Nós olhamos tudo isso, que coisa estranha, a gente não sabe por quê. Porque eles não querem sair do mundo, eles têm que ter representante lá dentro. Porque o alinhamento dos partidos diz assim: os partidos pequenos desaparecem, que não alcançam o coeficiente, ficam no máximo 10 partidos grandes. E como serão eleitos os novos deputados e senadores? Não pelo número de votos que ele tenha, mas pela nominata do partido.